Gente, agora sim, boa noite. Deu um probleminha aqui. Vamos. Meu Deus, que coisa. Que presente. Falar sobre constelação familiar. Eu terei a honra de uma convidada sensacional, a médica veterinária Isabela Coldre, especialista em constelação familiar sistêmica veterinária e facilitador em constelação dos animais. Deixa eu ver se ela já entrou aqui e a gente vai bater um papo muito descontraído, tirar todas as dúvidas de vocês. Será mega, ultra maravilhoso. Será uma aula, né? Eu tenho um grande prazer em convidar você. Aceitou prontamente ao convite dessas lives de expansão da consciência. E eu vou me apresentar, sou Marcelo Vidal, facilitador de consciência, mestre Reiki, mestre da mesa PET e trabalho com outras técnicas e terapias holísticas. E eu tenho o prazer de convidar a Isabela Coldre. Vamos ver se eu consigo chamar ela aqui para dentro. Olá! Boa Tudo bem? noite! Boa noite. Deu falha na primeira, mas agora deu certo. Eu vi, eu Tudo mandei a bem? solicitação, aí pá, sumiu tudo. Eu falei, gente, o que aconteceu? Tudo bem? Tudo bem, Acontece. Marcelo? Muito obrigado por ter aceito o convite prontamente. Deixa Imagina, eu é aceitar. um prazer falar sobre constelação de animais, sobre tomada de consciência. A gente está sempre pronto, né, Marcelo? Falar sobre animais já é um orgulho para mim. Com terapias holísticas ou terapias energéticas, vibracionais que dizem respeito a eles, para mim, mais Mais ainda. ainda. É. Então Você vamos está me ouvindo começar? bem? Vocês estão me Oi? ouvindo bem? Tá um pouco, para mim tá um pouquinho baixo, eu não sei para Peraí, vocês. eu vou pôr fone. Vou pôr Enquanto fone isso, que as fica pessoas vão melhor. entrando, vão mandando aviõezinhos, vão mandando coraçõezinhos, porque assim o algoritmo do Instagram entende que a live está interessante. Isso aqui acho que vai ser mais que uma live, mais que um bate-papo, acho que vai ser uma aula, eu tenho certeza. Veja se melhorou. Tá Gente, me ouvindo melhor? tô ouvindo, tô ouvindo melhor. Tô ouvindo melhor Então tá sim, bom. e a É que eu tô com o Deolac, ventilador ligado, porque tá um calor, eu tô em Campinas. Tá um calor aqui, tanto que eu vim aqui pra sacada, ó. Tô bem na corrente de ar, porque tá muito quente. tá muito quente. Agora eu tô te ouvindo perfeito e todos estão ouvindo. Vamos começar falando do que é essa constelação familiar sistêmica, sem entrar na questão da veterinária ainda, porque acho que Uhum. é legal as pessoas saberem de onde vem, o que é, do que se trata, porque me parece que ela é até reconhecida, assim como o Reiki, no SUS hoje Pelo em dia, SUS, não é? sim. E Desde então, 2018. fale para nós. Bom, a constelação sistêmica, ela é um recurso terapêutico para a gente olhar para as questões da nossa vida com mais profundidade, né? Então, precisa ter um tema, a gente tem que ter um tema. E esse tema pode ser qualquer coisa que está nos preocupando, nos deixando tristes, angustiados. Então, seja um problema de relacionamento, problema de dinheiro, prosperidade, trabalho e também uma questão de saúde, né? Então, a constelação, ela é essa abordagem terapêutica e ela é baseada na visão sistêmica. Então, a visão sistêmica ela é uma filosofia de vida. E ela traz leis que regem a nossa vida, mesmo que a gente não se dê conta disso. Então, a gente é regido por algumas leis. Lei da gravidade, lei da causa e efeito, as leis herméticas. E a visão Uau! sistêmica, ela existe desde que o mundo é mundo. Então, não é algo, por exemplo, a abordagem terapêutica, ela foi desenvolvida por um alemão chamado Bert Hellinger, que foi um Sim. profundo observador das relações. Então, ele passou uma vida observando as relações, ele ficou, acho que 15 anos na África, observando nas tribos onde ele estava, como que as pessoas resolviam seus problemas relacionais. E aí ele foi pegando várias coisas de outros filósofos e outros pensadores e ele criou a constelação como um recurso terapêutico para a gente olhar para os nossos
problemas relacionais de saúde, enfim, de comportamento, de prosperidade. Então, ela é um recurso terapêutico que analisa as 3 leis, que é a lei da ordem e hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. São as leis do amor, né? São as leis do amor, as leis sistêmicas ou leis do amor. E essas leis regem a nossa vida, quer a gente queira ou não, quer a gente tenha consciência ou não. E todos nós somos um sistema. Então, nós, enquanto indivíduos, somos um sistema, né? Temos sistema cardiovascular, pulmonar, endócrino, e nós somos formados por sistemas. Nós fazemos parte, cada um de nós, eu, você, todo mundo que está aqui assistindo, faz parte de um sistema. Precisou de 2 pessoas para que a vida chegasse até nós. O universo é um sistema, né? O universo é um sistema. Planeta Terra, o bioma, os ecossistemas, tudo é um sistema. E tudo tem que ter uma certa ordenação. Senão, como é que a vida ia se dar? E tudo tem que... leva a um equilíbrio, né? Tudo Exatamente. tem que ter um movimento, tem sempre movimento, por mais que pareça que está parado, e tudo leva a um equilíbrio. Exato. E se chama sistêmica porque todos temos sistemas, e familiar porque não importa, todo mundo vem de uma família. Exato. Todos seres, inclusive os animais, certo? Exato, exatamente. Aí, e todos estamos conectados. Tudo está conectado. Todos nós estamos conectados. 8 bilhões de pessoas, mais 1 milhão de espécies de animais, mais todos os milhões de espécies de plantas e organismos. Tá tudo, é uma grande rede. E aí, o que um faz, né, aquele tal do efeito borboleta, que a gente viu muito com a pandemia, né, começou na China e chegou na gente, quer dizer, é uma questão de tempo. Ou seja, cada um de nós é responsável, mesmo que individualmente, por um todo. E a gente não tem consciência disso. Né? Então, a visão sistêmica ela me deu muita consciência de que o nosso livre-arbítrio, primeiro, ele vai só até a página 2, porque o nosso inconsciente rege a nossa vida sem que a gente se dê conta disso. E a gente capta informações desse campo morfogenético, que é o que atua a constelação, ela é baseada numa ciência fenomenológica. Então, não é misticismo, né? Não é espiritismo, é científico. Então, nós acessamos informações que estão... Todos nós, tudo que a gente faz, vive, todo movimento gera uma informação. E essa informação sobe para uma nuvem, para um iCloud. Que a gente entende bem sobre iCloud hoje em dia. Então, tudo que os nossos antepassados viveram, tudo que a gente vive, sobe como informação. Então, como a minha família pode ter uma visão sobre dinheiro diferente da sua, sobre relacionamento, sobre saúde, sobre prosperidade, essas informações elas estão guardadas nesse arquivo e a gente acessa ela de forma inconsciente. Então, é tudo isso que a gente estuda na constelação e na visão sistêmica. E mais um pouco, né? Você está falando sobre constelação familiar, eu estou vendo como tudo está interligado mesmo e tudo converge, essas terapias quânticas energéticas, elas convergem para um lado em comum. Elas não divergem, elas convergem. Eu também acho. Para a expansão da consciência. Então, você está falando, eu vejo muita correlação com a mesa. Muita. Porque aqui também é científica, porque a gente... Tudo no planeta emite uma informação, né? Uma frequência. Uma radiação. Somos seres eletromagnéticos. Então, a gente detecta os desequilíbrios, não tem misticismo, não tem esoterismo nenhum nisso. Mas é perfeito isso que você está falando. E eu lembrei de um livro chamado Matriz Divina, do Greg Braden, que diz que todos pertencemos a uma matriz. Então, nós somos responsáveis por tudo de bom que está acontecendo no planeta, mas também nós somos corresponsáveis por tudo que está acontecendo de nocivo. Exato. E com os animais está acontecendo também muita coisa de nociva, não só com os homens, com a humanidade. E quando você diz que somos 8 bilhões, é só neste planeta. Exatamente, só na Terra. Entendeu? Eu acredito que há muito mais. E você está dizendo 8 bilhões de encarnados. Eu gostaria de saber se a constelação também atinge... Ela atinge a ancestralidade. Eu já participei de uma constelação com bonecos. Depois a gente vai perguntar um pouquinho se também com animais é igual, se não é. Mas
elas atingem, pode ser feita uma constelação para um animal encarnado, por exemplo, para um Pode, encarnado, em qualquer animal, para um coletivo, para um não pode. coletivo, pode? Pode. A gente constela desastres naturais, a gente constelou o incêndio do Pantanal, né? A gente pode constelar qualquer coisa, Que qualquer perfeito, ser, Samir. vivo, E, morto, e como, perfeito, e como que, todos estamos interligados, né? E como, todos. e todos também lá, naquela dimensão, também pertencem a uma família, que às vezes pode ser a nossa ou não, ou família espiritual. A constelação, ela difere se a família é espiritual ou consanguínea? Existe alguma coisa a respeito disso ou é Ela algo... difere, uma família biológica, sim, um sistema genético mesmo, tá? Mas que pode ter relação. Então, na verdade, a constelação ela olha mais para essa questão da ancestralidade genética, genotípica mesmo, tá? Mas, por exemplo, hoje em dia já tem constelação apométrica, por exemplo. Tá, mas agora você me deixou com uma pulguinha atrás da orelha, talvez um pulgão. Então, nós também na constelação sistêmica veterinária iremos mexer com dois sistemas, porque eles têm também a família biológica. Claro! Claro que sim. Não, o animal ele não desceu de disco voador, né? Ele não nasceu, ele precisou de pais, mães, avós, bisavós para chegar. Então, um dos grandes problemas, Marcelo, você tocou num ponto assim crucial, porque um dos grandes problemas que a gente está enfrentando hoje com os animais de estimação é a falta de pertencimento ao sistema de origem e aos É comportamentos naturais. humanização, Exato. Antropomorfismo, exatamente. que é o que a gente também trabalha aqui. Que coisa maravilhosa. Então, quando você constela um animal, ele, na verdade, ele pertence a duas famílias. Aquela família que está naquele momento, naquela encarnação com ele, que é aquela família humana, mas ao mesmo tempo você acaba mexendo nos padrões dele de genética, de Na ancestralidade verdade, de o, espécie. o que a gente tem feito é reconectado ele com o sistema de origem biológica. Porque tem cachorro que não sabe mais que é cachorro. A maioria, né? A Entende? maioria que vive num lar. E, Então aliás, nessa pensa, época... pensa Pode o falar, pode falar. seguinte, pensa o seguinte, né? Quando a gente se casa, então a gente nasceu de um sistema de pai e mãe, crescemos, e aí a gente conhece o cônjuge e se casa. E aí a gente forma um novo sistema, certo? Uhum. Mas as minhas questões internas estão ligadas, mesmo as do cônjuge, tá? São projeções. Freud já tinha sacado os Paranauê aí, né? Que sempre tem a atuação do nosso sistema de origem. Entende? A mesma coisa. Então a gente se casou, formou um novo sistema. Mas quem me constitui enquanto indivíduo? Enquanto carga de informações Exatamente. inconscientes? O meu sistema de Exatamente. origem. A mesma coisa para os animais. O que acontece é, com essa proximidade que eles vêm tendo com a gente nos últimos 40, 30 anos, porque eles foram migrando, eu falo que foi uma migração do fundo do quintal, dos telhados e muros, para lavanderia, da lavanderia para a cozinha, da cozinha para a sala, da sala para o sofá, do sofá para a cama. Né? Então, essa migração para dentro das nossas vidas e para uma vida humana fez eles perderem, muitos deles, claro que a gente não generaliza, porque não é uma ciência cartesiana, mas muitos deles, a grande maioria, perdeu esse contato com o próprio comportamento natural e com a própria expressão natural de comportamento. E aí perde esse pertencimento com o próprio sistema de origem. E com isso, eles vão se... Acho que na constelação diz muito sobre emaranhamento. Eles vão se emaranhando com os humanos, é isso? Com as questões humanas e vão podendo até adoecer e acabam Exato. sinalizando questões ocultas, é por aí? Exatamente, é bem por aí. E aí, lembra que eu falei que uma das leis é a ordem? Então, tudo tem uma Sim. ordenação, tudo tem um lugar. Uhum. Quando eu não ocupo um indivíduo, né? E aí pode ser eu, pode ser o animal. Quando um indivíduo não ocupa o seu lugar no sistema que lhe trouxe a vida, então nós temos lugares em todos vários sistemas. Então você tem o seu lugar no seu sistema de origem, no sistema que você formou com sua cônjuge, no seu trabalho, no círculo social, entende? Se eu Certo. não ocupo o meu lugar no meu sistema de origem, que é o primeiro lugar que eu ocupo na vida, provavelmente eu não estou no meu lugar nos meus outros sistemas do qual eu vou fazendo parte ao longo da vida.
Então, se eu tenho um animal que não está no lugar dele no sistema de origem, ele facilmente entra no lugar de um filho, de um final de casamento, de uma depressão. Entende? Mesmo porque o ser humano acaba projetando a falta no animal, né? Total. As suas faltas no próprio animal. E aí você vai tendo uma carga energética e uma responsabilidade, aquele peso, porque a primeira linguagem é energia, você vai jogando isso para o animal e ele, como animal tem consciência, a gente prova isso, e ele acaba, principalmente os que estão dentro de casa também, ele acaba meio que, não sei se absorvendo isso, mas ele acaba... Na verdade, é uma ressonância, Marcelo. Ele vai Tá? ressonar com isso. É uma ressonância por desequilíbrio, né? Exatamente, exatamente. Eu gosto de tocar nesse assunto porque muita gente usa o termo, eles absorvem, eles chupam as energias, as doenças. Não é seria muito injusto, né, eles absorverem tudo que é nosso. Então, na verdade, existe uma ressonância vibracional, energética. Mas não é que eles chupam. Eles funcionam, Marcelo, a gente trouxe até um termo da biologia, os animais e as crianças também, eles são bioindicadores de um sistema. O que é um bioindicador? Né? O bioindicador é um indicador vivo, é um termômetro. Então, existem várias espécies de animais que são bioindicadoras de um equilíbrio de um sistema, de um bioma. Então, por exemplo, as borboletas numa mata atlântica, as abelhas, os peixes, são animais bioindicadores. Quando tem algum desequilíbrio nesse ecossistema, são as primeiras a sentir isso e a apontar através, ou, né, quando os peixes aparecem mortos num rio, você fala, opa, aconteceu alguma coisa aí. Quando somem as abelhas de um certo ecossistema. E no sistema multiespécie, que hoje a gente tem esse sistema multiespécie, composto por, né, seres humanos, felinos, canídeos, psitacídeos, enfim. Então, quando existe algo oculto que precisa ser olhado, e a gente, muitas vezes, o ser humano não dá conta de olhar para isso sozinho, ele conta com a ajuda de quem? Dos animais e das crianças. Então, com as crianças, a mesma coisa. Toda vez que uma criança tem um problema comportamental, de saúde, na escola, né? A gente não olha muito para a criança, não. A gente olha para os pais, a gente olha para o sistema. Então, na constelação, a gente não constela a criança. Quando tem tema de criança, a gente chama os pais e constela os pais. Mesma coisa para o animal. O animal não participa. Não, o animal não participa. Não. Há uma representação, porque existem dois tipos, é isso? Tem vários tipos. Tem vários assim, tipos. Mas tem eu conheço assim, as principais para mim, assim, como leigo, é a de bonecos e também aquela que pessoas são convidadas a, entre aspas, a entrar no campo e cada um tem o seu papel ali. Isso. Isso acontece os dois, tanto com o boneco quanto com os representantes humanos, que é a clássica, né, a que Bert trouxe, que é a constelação em grupo, usando humanos como representantes. Aí a gente tem as constelações individuais, que podem ser feitas com bonecos, com figuras, né, de madeira, enfim. Você pode constelar com qualquer coisa. Já constelei com folha. Você pode constelar com um pedaço de papel, né? Na verdade, o representante ali é para você acessar as informações do campo, porque a informação, onde que ela chega? Ela chega no constelador e no próprio constelando, na pessoa que está sendo constelada. Por isso que pessoas muito mentais têm certa dificuldade, porque não é no cabeção, não é na mente, é no corpo, é na alma, é nas emoções, entende? Aí eu faço constelação na água, a constelação que eu faço é na água. É com bonecos na água. E eles se mexem, é isso? E eles se mexem, porque a água ela é um elemento que conduz informação. E eu gostei da água, por quê? Porque o campo ele vai se mostrando sem que você faça absolutamente nada. É incrível. Eu imagino. Incrível. Eu fico assim, cada dia mais fascinada. Então, quem quiser depois entra no meu perfil, tem várias constelações, eu trago vários trechos, explico, conto as histórias, né? Sempre preservando a identidade dos clientes. Mas eu faço os movimentos, os videozinhos com movimento acelerado, então dá para ver eles andando e põe algumas animações. É lindo. Então tem constelação com cavalos também. Então tem vários tipos de constelação. Que maravilha! E com relação aí dentro deste campo, o que a gente pode
perceber, o que a gente acessa, o que são esses campos morfogenéticos que fala, que é do Rupert Sheldrake, né? Exatamente, que eu trouxe aqui depois umas sugestões de leitura para vocês, que eu vou contar adoro, viu? um pouquinho sobre... O Rupert, ele é um biólogo inglês, ele está vivo hoje. Eu estou fazendo um curso com ele de ressonância mórfica, e ele é o cientista que explicou como essas informações atuam na nossa vida, né? Como a gente... como se a gente fosse realmente influenciado por essas informações, né? Que é o que são os padrões de comportamento. Então, por que que na minha família todo mundo age de tal forma em relação a tal assunto? Né? Ou tem tal doença? Ou tem tal doença. Ou tem tal doença. Ou tem um tal infortúnio, ou sempre Por que que separa, todo mundo na minha família se separa? Por que que todo mundo na minha família é traído? Por que que todo mundo não prospera? Por que que há falência na minha família? Por que que muitas mulheres perdem bebês? Então, tudo que é padrão de comportamento tem uma informação oculta, um emaranhamento aí para ser olhado. E no campo você acessa as memórias. A gente acessa essas informações, exatamente. Então, por exemplo, eu estou numa constelação com um cliente, eu coloco os bonecos, e aí tem várias formas de fazer. Na água, eles se mexem sozinhos. Então, eu ponho o cliente, vejo a entrada dele no campo, como ele entra na vida. A gente avalia tudo isso. Aí eu coloco o pai, a mãe. Quando o pai e a mãe entram, como é que fica esse boneco? E aí eu tô com esse cliente olhando para essa tela e eu tô no silêncio. A gente evita ficar conversando muito, porque eu preciso sentir a informação no corpo. E quando eu tô falando, eu tô aqui, ó. E é aqui que a gente precisa sentir. Quando a gente está falando é apenas um canal, né? Para a gente estar aberto para receber, eu costumo falar que nós temos que usar silenciar, a intuição. silenciar. Usar quietamente, que aí você consegue receber e não querer buscar. O contrário, né? A gente tem muita dificuldade de silenciar, né, Marcelo? De ficar quieto, né? De fazer uma introspecção. Então, é nesse silêncio, e aí eu vou conversando com esse cliente, e aí eu coloco a questão, o tema dele. Então, eu coloco um sintoma. Então, por exemplo, hoje eu constelei um gato com problema gastrointestinal, né? E aí a gente chegou na questão de um bebê dessa cliente. Do bebê e de uma morte trágica do pai. Né? E aí você também traz as questões psicossomáticas, né? O que é, por que ele não consegue digerir, o que é esse problema gastrointestinal que está completamente ligado às emoções. Então, essa cliente que perde o pai de uma maneira muito trágica aos 5 anos e nunca mais pôde se expressar e falar, pai, eu sinto muito a sua falta. Gente, a gente acha que isso não atua na nossa vida. Isso atua demais. Deixa eu te falar uma coisa que veio uma consciência aqui. Porque as pessoas que fazem a mesa pet, por exemplo, que deve ser a mesma coisa para você. Elas querem, assim, porque elas acham que o problema está no animal, né? Que eu preciso constelar o meu animal por conta disso. Ou eu preciso fazer uma mesa para o meu animal por conta disso, porque ele está apresentando esse comportamento diferente, tudo. E quando eu vou dar uma devolutiva da mesa, a pessoa vai começando a ter a consciência e a orientação que o negócio é com ela. Exato. Os animais são um portal de despertar de consciência para os seus tutores. Através do amor. Através do amor e da dor. Porque quando eu vejo a dor de um ser que eu amo muito e vejo quanto isso está relacionado, a dor no outro faz a gente ter coragem de acessar a nossa dor. Porque ninguém acorda de manhã um dia e fala, deixa eu ver que dor que eu vou acessar hoje. A gente não faz isso voluntariamente. É verdade. A gente quer deixar escondidinho lá naquela gaveta. E aí, isso foi o que eu falei hoje para minha cliente. E aí a gente anda com esse fantasma atrás da gente o tempo todo, né? É um fantasma da resistência. É um fantasma da resistência, da negação, né? De não querer olhar para essa dor, porque vai vir uma dor de novo. E aí eu gosto de separar muito o que é dor do que é sofrimento. Por quê? Porque os animais, Marcelo, eles não têm sofrimento psíquico como a gente tem. Nem os que convivem com a gente? Não, psíquico não. Porque vamos lá. Então, o que é dor e o que é sofrimento? Então, dor
é algo que eu sinto no meu corpo ou na minha alma, nas minhas emoções. Então, a gente tem dor física, né? Que pode ser quebrar uma pata, um ferimento, uma queimadura, uma pancada. E a gente tem a dor emocional, que é a tristeza mesmo, certo? O que é o sofrimento? O que é sofrimento? O sofrimento é ficar repetindo na dor? É Ficar a vivendo história aquela que eu dor? conto sobre aquela dor. Sofrimento é história. Ah, é tipo como eu falo que às vezes tudo na vida são fatos. Quem transforma em problema é a mente? É por aí? Exato, exato. Os animais não contam histórias. Os Certo. animais vivem o fato, porque os animais eles estão no presente. O tempo todo. Eles não estão no passado tentando mudar o que já foi e nem tentando controlar o futuro do que vai ser. Eles estão no momento presente. Quem que tá lá no passado? Ai, por quê? Biriri, biriri. Ou lá no futuro, ai meu Deus do céu, isso. É a gente. Tanto que né, você trabalha com expansão de consciência, o tempo todo o que a gente faz? Volta, se concentra no aqui e no agora, né? Respira, Exatamente. medita, ora, reza, enfim, faça o seu ritual. Para quê? Para vir para o agora. Porque no agora, nesse segundo, eu não tenho problema. Eu Nesse tive? segundo, nesse segundo não tem julgamento. Não. E Entende? aí é por Então, isso que eles não têm. exato. Então, Não vou é? dar uma. Eu sempre gosto de dar um exemplozinho para fazerem as pessoas clarearem em relação a isso. Então, por exemplo, um animal que foi abandonado. Tá? Vou trazer uma história hipotética que pode até ser verdadeira, mas enfim. Então, vamos supor que um tutor tem um animal velhinho, e aí o animal já está dando um monte de despesa, já está. Enfim, o tutor falou: eu vou abandonar. E aí ele sai de carro, abre a porta, o cachorro desce todo faceiro, achando que vai fazer um xixi, o tutor vai embora. Tá? O que vai acontecer na cabeça desse cachorro? Ele vai olhar, vai achar estranho, talvez ele tente correr atrás do carro, tipo, oi, você me esqueceu aqui. Mas ele não falando, ai, você me abandonou. Não, não tem isso, gente. Não tem isso, tá? Aí ele vai ficar com medo. Então, os animais, eles sentem as 5 emoções básicas. Amor, alegria, tristeza, raiva e medo. Todos os sentimentos secundários são humanos. Então, aí o carro foi embora. Aí ele ficou lá, já é de noite, aí ele ficou com medo. Aí ele tá triste de estar sozinho, mas ele não criou a história. Aí o tutor chegou em casa, a mulher dele deu falta do cachorro, ele inventou uma história e ela foi apertando ele. E aí ele falou, tá bom, deixei lá na beira do canavial lá. E ela falou, se você não pegar ele amanhã, você pode sair daqui de casa. Aí ele vai lá no dia seguinte e o cachorro tá lá. E aí ele chega, e o cachorro vai chegar e falar, agora eu não vou mais, você me abandonou. Não, gente, o cachorro vai abanar o rabo e vai entrar dentro do carro. Não há ressentimento. Não há julgamento. Não há O que julgamento. pode ter, às vezes, é medo. Então, o medo faz o cachorro, né? Aqueles cachorros que são muito medrosos, às vezes fóbicos, né? Tem medo de pessoas porque apanharam. Isso é medo. Medo para proteção. Agora, Às vezes agridem por medo. exato. Exato. É um mecanismo de defesa contrafóbico, o ataque. Entende? Então, o medo, ele gera duas reações, tá? Ele gera fuga ou ataque. Se o cachorro tem lugar para fugir, ele foge, ele não vai atacar. Difícil um animal que ataca com opção de fuga. Mas se ele se sente acurralado, acuado, para se defender como um mecanismo contrafóbico, ele ataca. Perfeito. Então, gente, animal não tem sofrimento nesse nível psíquico humano que a gente tem. Então, quando a gente fala, aquele animal está sofrendo porque está com câncer, eu vou eutanasiar, a gente fala muito sobre mortes, muito sobre eutanásia, porque esses animais, acabei de estar ouvindo uma aula de um veterinário que eu gosto muito, que é o Dr. Tarcísio Ribeiro, e ele estava falando sobre neurociência em cães, e ele falou, os animais de estimação não têm livre-arbítrio. Já parou para pensar nisso? Não. Realmente, eu acho que eles têm livre-arbítrio, mas a gente ceifa o livre-arbítrio deles, é isso? Exato. Exato.
Você definiu perfeitamente. Não é que eles não tenham, né? Eles hoje não têm possibilidade de exercer o livre-arbítrio. Agora tá certinho. Porque eles não podem decidir que horas eles vão comer, que alimentação eles vão comer. Eles, no máximo, decidem se vai fazer um xixi quando tem um quintal, né? Xixi e cocô, caixa de areia aí para os gatos, ou se toma água ou não, né? Mas eles não podem, por exemplo, na hora de dormir, porque os animais deveriam dormir a hora que cai o sol. Eles não fazem esse ciclo circadiano. Na natureza, a hora que tem o pôr do sol, todo mundo vai dormir. É a hora que o organismo produz a melatonina. E aí eles dormem, quando nasce o sol, eles têm que acordar, que é a hora que você vai produzir um pouco de cortisol. Então hoje os animais dormem a hora que a gente vai dormir, meia-noite, 1h da manhã, 11 horas. E aí você bagunça todo esse ciclo circadiano. Então eles não podem nem, por exemplo... E aí você fala, não, mas se ele quer dormir, ele pode dormir ali, deitar no... Não, mas a luz está ligada. E aí a luz, ela ultrapassa a retina, mesmo com as pálpebras fechadas. E aí eu não tenho estímulo de produção de melatonina. E a gente está bagunçando tudo. Com muito amor, com muita... no inconsciente. Então, eu gosto muito de trazer isso. Porque quando eu trago todas as informações, o tutor já começa a chorar e fica mal. Não, porque ele está adoecendo. Não, gente, calma. Aqui não é um lugar para julgamento, para culpa. Aqui é um lugar para responsabilidade, para informação. Então, agora, munido dessas informações, eu gosto de falar, guarda a chibata, guarda o chicote. Porque a gente gosta de se chicotear e falar, ai meu Deus, é por isso que... Não, não é. Também é, mas a gente faz isso sem saber que a gente está fazendo errado. É a questão de, a partir do momento, é a questão de não se culpar e transformar essa culpa em aprendizado, e quando a pessoa já aprendeu e ela insiste nisso, ela está praticando anticonsciência. Aí sim, mas do contrário, ela não sabia, agora é o que ela podia fazer de melhor até aquele momento. Exato. Como os nossos pais, né? Exatamente. Cada um faz o melhor com a consciência que tem. Agora, novas informações estão chegando. Então, hoje a gente tem a medicina veterinária sistêmica, que é uma área de estudo, de trabalho, que tem 4 anos já, indo para 5 anos. O Brasil é pioneiro nesse movimento, então não existe nenhum outro país no mundo onde a visão sistêmica esteja sendo aplicada aos animais como a gente está aplicando aqui no Brasil. E assim como no direito, o direito sistêmico também foi pioneiro aqui no Brasil, né? Então, foi aqui que nasceu. E depois foi apresentado para o próprio Bert Hellinger, lá na Alemanha. Então, o que é? A visão sistêmica, ela está entrando cada vez mais em áreas de trabalho e de pesquisa. Então, hoje a gente tem educação e pedagogia sistêmica, a medicina sistêmica, direito sistêmico, arquitetura sistêmica e medicina veterinária sistêmica e tantas outras áreas. Se as pessoas tiverem pergunta, pode fazer. Isso, gente. Eu fazendo, porque eu também tenho mais perguntas. Quando um animal constela, uma pessoa constela, existe aquela questão que foi constelada, aquilo meio que já não tem mais aquele padrão se rompe, não. E não precisa mais fazer essa constelação novamente, ou dependendo da energia e da ressonância, do espelhamento frequencial, pode voltar, entre aspas? Pode nem resolver, Marcelo. Então, assim, o que eu falo? A constelação, eu sempre falo, eu tenho um áudio explicativo que eu mando já para os meus clientes e falo, a constelação não resolve nada. O que traz efeito é o que você vai fazer a partir do que você sentiu, percebeu, vivenciou na constelação. Então, eu costumo dizer que a constelação é tipo um raio-x. Ela vai iluminar, ela vai trazer o que estava oculto, ela vai trazer para a superfície. O que traz o efeito? A mudança de postura interna. Então, se eu estou fora do meu lugar, por exemplo, é igual. É só o nome é diferente, gente. Então, por quê? Porque depende de mim. As coisas não mudam magicamente, né? E é um processo. Desculpa, é uma ferramenta de autoconhecimento? Sim, de expansão de consciência. Perfeito, desculpa, pode continuar. Era só isso que eu queria saber. Né? O que a constelação traz? Tomada de consciência e mudança de postura. A gente fala muito isso. Mudança de postura interna. Como eu olho para a vida, como eu olho para os meus pais e para o que eles puderam me dar, como eu olho para o meu cônjuge, né? Se eu estou diante da vida só esperando, só querendo receber,
E uma informação importante, Marcelo, é que a porção que se relaciona com os animais é a nossa criança. Você sabia disso? Não. Eu Por gosto isso de que animais desde criança, mas eu acesso toda vez a minha criança, então? não Como é que eles você são, acessa então? toda vez, mas essas projeções disfuncionais são projeções da minha criança. Então, eu projeto no meu animal que eu não recebi do meu pai e da minha mãe, às vezes o afeto, o carinho, a atenção. Entende? Começa lá atrás. E mesmo a gente tendo 44 como eu tenho, 54, 64, 84, 94, o que a gente viveu lá na nossa infância está marcado para o resto da vida na gente. E aí eu projeto nas outras relações o que eu gostaria de ter recebido, o que eu não recebi, o julgamento nas outras relações que eu vou vivendo ao longo da vida. E se eu mudo a minha postura, automaticamente, energeticamente, dentro do campo, porque esse campo que a gente fala, ele existe E ele não aqui é dentro do estático, convívio. né? Ele tá o Exatamente. tempo todo em movimento. E aí ele começa a ter o animal já mais aquela noção de pertencimento, da hierarquia, e aí ele começa a não ser mais esse termômetro, ele continua sendo um termômetro, mas ele está lá, se está em harmonia, está tudo tranquilo. A gente sabe que não tem harmonia o tempo todo, né? Mas Exato. é algo dinâmico, é isso? Ele Mas ele não sempre tem vai harmonia. sendo o termômetro. Por exemplo, tem pessoas que usam o animal, que já sabem, né, e que foram olhando para tudo isso. Por exemplo, eu tenho uma amiga que é consteladora também, e médica veterinária sistêmica, e ela já sacou que o gato é o espelho dela. Então, quando ela vê que o gato tá diferente, ela fala, opa, deixa eu olhar para mim. Porque é muito difícil a gente se observar. Eles são como se fosse um espelho. As nossas relações não são nossos espelhos. O que a gente, né, o que incomoda no outro não tá na gente. Sim, é o maior presente. As pessoas que mais nos incomodam são os nossos maiores presentes, porque elas estão colocando na nossa cara o que a gente não quer enxergar na gente. Exato. Por quê, Marcelo? Porque somos seres relacionais. E a gente só se desenvolve a partir das nossas relações. Então, se você for para quero virar monge, vou lá para o Tibete e vou ficar sozinho, né? E é difícil até, mas eu chamo isso de pseudo-espiritualidade, porque sozinho, gente, é fácil. Eu falo que a verdadeira espiritualidade mesmo, a nossa verdadeira conexão está nas nossas relações, em como a gente lida com o que é diferente, em como a gente lida, né, com visões de mundo diferentes, com comportamentos diferentes do nosso, com o que pega na gente. Então, somos seres relacionais, nós e os animais também. Então, a gente veio para essa vida para a gente se desenvolver. Ninguém veio a passeio, a gente sabe disso. Todos nós temos uma missão individual e coletiva. E a gente só se desenvolve a partir das relações. A gente precisa um do outro para se desenvolver. Ninguém se desenvolve sozinho. Teve uma pessoa que perguntou... Maravilha. Teve uma pessoa que perguntou aqui, eu preciso De cão achar. reativo, né? Esse cão reativo. Eu não estou conseguindo baixar. Aqui, ó. Isa, para cachorro reativo, tem como ajudar? Sim. Para onde olha essa reatividade? Tem mais alguém na família que tem comportamento reativo? Então, a gente tem uma anamnese sistêmica aí que a gente, né? Quando esse animal chegou? Em que momento da sua vida ele chegou? Ele foi comprado, doado, atropelado, achado, ganhado? O que estava acontecendo na sua vida? E aí você vai tecendo a teia. É incrível. Grandes informações já começam na anamnese, nessa conversa prévia. Sim, e acredito que tem a ver também com essa relação que você falou agora. Você deu um exemplo de um gatinho com problema gastrointestinal, não é isso? Uhum. Existe também a possibilidade de, como eu também, na técnica que eu trabalho, que a gente vê a questão dos chakras não só com o espelho. O tutor tem um problema renal, o gato vai ter problema renal, mas com disfunção de chakra, por exemplo, o gato está com problema gastrointestinal, ou o gato é reativo e o ser humano tem um problema gastrointestinal, porque está bem ali a raiva, que está bem ali... Total tem! Total! Tem espelhamento, tem projeção, tem tudo, tem vários, é muito comum vários indivíduos do mesmo sistema com a mesma doença. Não só, às vezes, os humanos, como os gatos ou os cachorros. Então, assim, tem casos de
espelhamentos de doenças. Então, ele começou com uma doença renal. Aí, meu pai também tem, minha avó também tem. Então, isso acontece. Ou vários animais com a mesma doença. Então, todos os animais do tutor morreram de tumor de próstata. Entendeu? Então, tudo que é repetido, tudo que é padrão, é um convite para a gente olhar com mais profundidade. Então, sim, existe espelhamento de doenças, de comportamentos entre os animais e os seres humanos e outros animais também. E aí a questão é olhar para a gente e ressignificando isso, você vai meio que dissipando e liberando essa energia, porque você já não está mais nessa frequência, você já foi para outro patamar. E aí, a questão é, a gente traz o tema e a gente vê para onde essa doença está olhando, a gente chama isso. Para onde está olhando esse tumor de próstata, por exemplo? E aí a gente põe ele no campo e vê com quem que ele se conecta, entende? E aí a gente vai fazer uma imagem para trazer para a superfície o que estava oculto. Qual é o emaranhamento? Será que precisa? É uma falta de lugar? É uma hierarquia que está invertida, né? Tem muito comum a gente estar maior do que os nossos pais, a gente achar que o que eles nos deram não foi suficiente. Ou é uma falta de pertença. Isso é muito comum. Isso aí como diz o Freud, tudo acaba ou tudo começa. As pessoas falam, nossa, mas tudo acaba em pai e mãe? Não, gente, tudo começa em pai e mãe. Porque a vida começou com eles, né? E a gente é muito insatisfeito com os seres que... A gente tem essa romantização, essa ilusão de que pai e mãe é sagrado, deveriam ser figuras angelicais perfeitos. E se eles fossem perfeitos, e se a vida fosse perfeita, a gente não estava nem aqui na Terra, gente. A gente já tinha ascensionado. E ao mesmo tempo que nós ficamos assim, do jeito que você fala, inconscientemente tem aquela honra ela é tão grande que às vezes a gente capta até as doenças, que a gente vai repetindo tudo isso mesmo sem querer. A gente tem é uma antítese, né? Exato. É um paradoxo. Exato. Alguém está perguntando. A Cris falou, minha cachorra teve câncer de mama quando eu tinha acabado de ganhar o meu bebê. E depois de 2 anos eu tive câncer de mama. Então, assim, de todos os tipos de câncer que podem haver, as duas tiveram o mesmo tipo. É um convite para ser olhado. O que é? Não faço a menor ideia, né? Porque tem várias histórias e vários desdobramentos. Então a constelação, gente, ela é sempre única. Cada história é uma, né? Então o câncer não é que quer dizer, câncer de mama é isso. Câncer de mama é, tá? Provavelmente, tá? Existe uma linha de que o câncer, né, os tumores em útero, mama, ovário, estão ligados à questão do feminino. Tá? Mas isso a gente só sabe realmente se a gente olhar. Sensacional. Coloquem mais perguntas. Eu estou adorando. E vocês? Coloquem aí, se vocês puderem dar coraçõezinhos, aviõezinhos. Essa live pode ficar gravada? Claro, deve. Tem muita informação legal. E eu gosto muito de trazer, Marcelo, a questão, por que os animais, eles estão nesse lugar de bioindicadores? Porque os animais de estimação, eles estão a serviço da humanidade. Por que eles estão a serviço da humanidade? Porque se não fosse nós, há 20 mil, entre 10 e 20 mil anos atrás, domesticado esses animais, eles não existiriam. Existiria lobo cinzento, existiria felinos selvagens, mas cachorro, gato, 300 raças de cachorro, 30 raças de gato, né? Não existiriam. Então, a existência dos animais de estimação está completamente ligada com a existência do ser humano. E eles nos devolvem diariamente com amor incondicional e nós com um monte de desequilíbrio familiar. É por aí. Não é. Agora eu vou entrar numa questão muito legal, que eu também, quando chegou isso em mim, eu falei, nossa, como a gente gosta de se iludir, né? Mas enfim, a gente coexiste junto, Marcelo. Então a relação com os animais de estimação, ela é uma relação de iguais. Não é superioridade e inferioridade, é isso. E aí não é, tá? Existe uma pequena hierarquia de função, porque nós tutelamos eles dependem de nós como tutela.
Mas isso não nos faz maiores do que eles. Então, uma relação de iguais, de troca, de equilíbrio entre dar e receber. Dar e receber. Então, eu dou e recebo. E tem o contrário também, né? Tem. Que idolatram. Isso, eu vou chegar aí. Vou chegar nas... Eu estou falando que é o ideal e eu vou contar as disfunções também, tá? Então, é uma relação entre iguais. Por quê? Porque o animal e o ser humano, eles coexistem para um ajudar o outro a evoluir. Como começou essa coexistência? Há cerca de 10 a 20 mil anos atrás, quando os lobos cinzentos se aproximam do homem das cavernas, a gente ainda era homem das cavernas, a gente era nômade, a gente caçava, a gente ia começar a agricultura naquela época, tá? Então, os lobos cinzentos começaram a chegar mais perto desses acampamentos por conta dos restos de alimentos que o homem deixava da sua caça. Porque os canídeos, os cães, os lobos cinzentos, eles são caçadores oportunistas. Eles farejam oportunidades. Então, se tiver uma caça, uma carniça, eles comem carniça de boíssima. Então, se tiver uma caça ali dando sopa, eles não vão caçar. Eles caçam oportunidades. Então, eles viram uma oportunidade de se alimentar. O homem, por sua vez, viu aquilo acontecendo e falou, opa, acho que pode ser bom, porque eles eliminam esses restos de alimentos, né, de ossos, que não eram... Né, veja, o ser humano não come os ossos, ele come a carne, a gente não tem arcada dentária para isso. Então, aí já vamos entrando nessa diferenciação anatômica, inclusive, né? E aí, eles começaram a ver que os lobos ajudavam a não deixar esses restos, não atrair outros predadores que pudessem ameaçar a vida desses homens, porque naquela época a gente não vivia, a gente sobrevivia. A gente morria de frio, a gente era atacado, a gente tinha expectativa de vida de 18, 20 anos. Eram outros tempos, certo? E aí os lobos, por sua vez, falaram, opa, eles deixaram a gente comer, então nós vamos ficar aqui e nós vamos defender esse território, porque nós temos comida grátis. E aí nasce uma relação de simbiose, de ganha-ganha, de sobrevivência. E, inclusive, os lobos passam a ajudar os homens na caça. E aí esses lobos começam a se reproduzir, começam a criar mais relacionamento com eles e pronto. Nasce essa relação de sobrevivência, tá bom? E aí todas as raças que a gente conhece hoje foram sendo criadas há 300, 400 anos atrás. Mas eu tô falando de milhares de anos atrás, de 10 mil anos, de 20 mil anos. E os gatos? Os gatos chegam quando a gente começa a plantar, agricultura. E aí a gente se estabelece, né? A gente para de sair só andando atrás de comida, então a gente passa a produzir comida e a gente precisa armazenar esses grãos. E aí vem os ratos. E aí chegam os gatos. Entende? Então os gatos chegam para caçar os ratos que comprometiam a colheita e o armazenamento dos grãos do ser humano. E aí o ser humano de novo. Então veja como tudo é uma relação de sobrevivência. Onde um beneficia o outro. E a relação... Desculpa, não, você ainda vai falar da inferioridade. Vou, né? mas pode perguntar. Não, eu queria saber com relação a... O homem tem uma relação de muita conexão, pelo menos eu tenho. Apesar de eu não ter contato hoje em dia, mas eu percebo que quando eu me aproximo de um cavalo, é algo que é especial. É sensacional, é sensacional. O cavalo, assim como o cachorro, né? O cavalo, ele é um animal, se a gente não tivesse domesticado, a gente não teria dominado o mundo como a gente dominou. Quem fez a gente andar grandes distâncias? Quem fez a gente conquistar território nas guerras? Cachorro e cavalo. Sim, é verdade. Cachorro e cavalo são animais de guerra, de trabalho. Então, os animais que a gente domesticou, eles nos ajudavam no trabalho, na alimentação e na defesa. Tudo que a gente precisava para sobreviver. Comer, se proteger e trabalhar, né, para poder sobreviver. Não é lindo isso, gente? Maravilhoso. E todos os animais podem ser constelados, porque tem muita gente que hoje em dia... Todos os animais podem ser constelados.
Tem gente que tem todos. cobra. Tem, eu já constelei Tem. calopsita. A Cris, que estava aqui, que é médica veterinária sistêmica, constela girafa, constela vários animais silvestres, selvagens. Ela é a vet dos exóticos, dos silvestres. E ela Adoro. direto posta várias constelações interessantes. Então dá para a gente constelar. Inclusive, a gente já constelou, e é tema para outra live, um dia se você quiser também falar sobre isso, a gente constela inclusive animais de rebanho que vão para o abate, para a gente olhar para essa relação. E você vai Então, se surpreender então com essa essa constelação. live terá que ser terá que ser meio que para ontem, porque é uma questão. É uma questão. Então, a visão sistêmica ela olha muito profundamente para o veganismo, para o vegetarianismo, para os animais de abate, para os animais de pesquisa. A gente vê tudo isso, a gente constela tudo isso. Eu, como vegetariano há 10 anos exatos, eu vou adorar esta live. Vai ser um prazer, uma honra, trazer essa consciência, porque é completamente diferente do que a gente imagina, tá? Uma pergunta, outra, né? Antes de você falar da inferioridade, que a gente já está só com 10 minutos de live, eu não quero ocupar o seu tempo. Não, imagina, eu sou das lives gigantes, então se você quiser ir até mais um pouquinho, não tem problema. Ótimo. Então, você falou que é cientificamente comprovado tudo, mas não existe nenhuma questão de espiritualidade? É tratado o animal como um indivíduo também, que tem um que tem espírito? alma, sim. Que tem alma, sim. Que encarna, que reencarna. Hoje a gente tem, eu não sei se você... Bom, provavelmente você já deve conhecer ou ter ouvido falar da comunicação intuitiva entre Sim. consciências. Na verdade, há três lives atrás, quem participou aqui de uma live foi a Sheila Valigora, que é a pioneira. Exatamente, maravilhosa, né? Então, hoje, com a comunicação intuitiva, a gente tem informações, né? Porque antigamente... Bom, até a comunicação chegar, a gente, principalmente no Brasil, que é um país majoritariamente católico, mas com muitos espíritas, né? Um país muito espírita, a informação que a gente tinha era a que Kardec trouxe, né? Que a reencarnação, ela é evolutiva. E o ser humano é o último da linha evolutiva. Gente, é muito egóico o negócio, né? Mas, e quando eu vou falar sobre isso, eu falo, Kardec que me perdoe, mas não funciona muito bem assim, não. Né? Mas, ao mesmo tempo, dizem que, até acho que foi pelo Kardec mesmo, que o espiritismo também iria evoluir de acordo com os tempos. Então, acho que está evoluindo. Que não é para a gente ficar só naqueles Exato! Foi em 1880 e tanto que ele trouxe essa informação. Então, assim, era a informação que podia ser liberada na época. Eu falo que essas informações ela vem igual downloads do Theta Healing. Né? Você também trabalha com Theta Healing? Não, mas eu adoro, né? Então, assim, eu falo que o universo, Deus vai liberando essa grande consciência, né? O divino criador vai liberando a informação de acordo com o que a gente dá conta. Lá em 1800 e tanto, era o que a gente dava conta, era saber que os animais tinham aquela alma grupo que eles falavam, né? E que eles, né? Era assim. E hoje, Marcelo, na comunicação intuitiva, a gente vai muito mais para quem que estava mais sabendo. É isso mesmo, Cris. A doutora Irvênia Prada, maravilhosa, fala muito sobre isso. Mesmo. Ela é ótima. Ela é incrível, exatamente. E hoje a gente está muito mais para o budismo. Verdade. Que nós somos uma consciência imortal, e a gente vem para o planeta para a gente cumprir combinados, missões para a gente se desenvolver. Em qual espécie? Na espécie que vai dar aquilo que a gente precisa trabalhar naquela vida. Tá? Então, tem animais que encarnam como animais, depois vêm como humanos, depois voltam como animais. Tem aí uma dança aí dessa... Tem, e isso já é falado pelos animais na comunicação intuitiva. Sim, é verdade. A gente fala com a consciência espiritual deles, né? Exato. Entende? Agora voltando para aquela parte do equilibrado dar e receber, que senão a gente vai esquecer, né? Não, eu não vou esquecer, porque eu gosto e eu vou falar de amor incondicional, para a gente também tirar essa ilusão do amor incondicional. Então,
vai cair um véu, gente, que vocês não têm noção, tá? Então, a gente se relaciona com eles de igual para igual. É uma relação de equilíbrio entre dar e receber, ok? E aí, o que vem acontecendo? A gente está vivendo, né, nesse desequilíbrio, nessa disfunção. Então, aqui é o tutor, aqui é o animal, tá? Então, ou o animal é tudo na vida do tutor. Ele é a minha vida, ele é a minha razão de viver, sem ele eu não faço nada. Então, é aquele tutor, assim, que inclusive não sai para jantar, não tem vida social, é aquela coisa que o animal é tudo para ele. Sim. Tá numa relação de desequilíbrio, certo? Tá disfuncional. Ou o tutor é tudo na vida daquele animal. Então, sem mim, ele não dá conta. Ele olha o tutor como fraco. Ele olha o animal como fraco, entre aspas, tá? Ele precisa de mim. Sem mim, ele não dá conta. Entende? E o tutor tá acima do animal. Esteja acima ou abaixo, tá disfuncional, tá desequilibrado. E fica pesado. Então, imagina você ser a razão de viver de alguém, gente. Seja quem for. E se fica pesado, não fica verdadeiro, né? Não é a verdade. E desequilibra. Então, assim, vamos lá na prática, né? Se tá desequilibrado, se tá pesado, se esse animal não tá no lugar dele, se a gente não ocupa o nosso lugar de força para dar conta dos desafios que a vida nos traz, sim, a gente adoece. Entende? Tem uma pergunta aqui muito legal, é dos cantinhos dos fofuchos, né? Os animais, quando vêm à Terra, também se esquecem de suas vidas passadas e o que vieram fazer aqui? Essa é ótima, hein? Se ele vem com o benefício do esquecimento, né? Ele vem, na verdade, conscientemente a gente esquece, mas a gente acessa memórias. A gente pode acessar essas memórias. Sim. E eles trazem isso, às vezes, na comunicação. Então, um medo, uma fobia, um comportamento que pode ter origem em outras vidas. Tá? E normalmente tem de maus tratos, isso tem muito, cai muito na mesa isso. Ou de abandono, ou rejeição. E isso vem repetindo e às vezes tem a mesma relação com o mesmo tutor que maltratou lá e que agora vem quitar aqui. É a mesma coisa, muito parecido. Eu falo, gente, não dá para fugir. O boletão, os juros chegam com correção monetária para gente, entendeu? O boleto chega. Então você fala de karma para as pessoas. Não, eu não falo. Não, eu não entro nesse aspecto porque, embora eu acredite, tá? E aí eu separo a Isabela pessoa física da Isabela consteladora, sim, mas eu não abordo isso na constelação, porque a constelação ela é muito pé no chão, ela é muito fenomenológica. E aí tem pessoas que fazem constelações mais apométricas, mais espirituais, enfim. Mas a minha linha é exatamente essa da fenomenologia mesmo, do que está acontecendo aqui e agora. Por quê, Marcelo? Porque a gente já tem tanto BO com o nosso sistema próprio. Então, o que eu sempre falo? Gente, vamos reorganizar aqui no nosso sistema familiar mesmo, e depois a gente vai para outros, a não ser que a questão chegue, tá? Mas por que eu vou buscar lá atrás, em outra vida, se eu ainda não resolvi as questões, as perebas, os paranauês aqui do meu sistema, que já tem, ó, para dá para deixar uma vida inteira ocupado, tá? Olha a Carla, que se formou professora comigo. Um animal desencarnado, eu até sei por quê. Um animal desencarnado pode voltar ao seu tutor? Você é minha convidada, responda. Poder pode. Mas o que aí você vai me falar dos seus atendimentos, né? Como a gente quer controlar isso, Marcelo? Porque a gente fala, morreu, eu tenho tutor que já me falou, e o comunicador também tem isso de baseada, tá? De baseada, eu ia até te perguntar isso, porque ela falou que é super comum atender o cachorro, o animal que acabou de desencarnar. Não, gente, vocês não têm noção, já sai procurando na rua ou no filhote. Então, assim, gente, a gente não tem controle sobre isso, né? Se precisar se reencontrar de novo, vai se reencontrar. É certeza? Não. Acontece? Sim. Muito menos do que vocês imaginam. Mas acontece. Só que é isso que eu vou até fazer um workshop sobre isso, né? O amor que cura e o amor que adoece. Como a gente tem um amor de apego.
E como a gente pode entender que esse animal vai estar vivo dentro da gente para o resto da vida. Claro que tem a dor física, né, da falta, do cheiro, do abraço, da lambida, da convivência. Isso cria um vazio, mas a gente precisa aprender a vivenciar esse luto, a suportar esse vazio. O ser humano não suporta o que ele não consegue controlar. E aí somos controladores, né? Totalmente. E os animais não. Então, quando você pergunta isso para um animal numa comunicação, vem cada tamancada na cara, né? Porque se for para acontecer, vai acontecer. Naturalmente. Só que a gente fica nesse apego. E aí eu já projeto em outros animais. Imagina o quanto de animal não entra para tapar o vazio do outro. Quando você está no controle, você acha... é o teu ponto de vista de como a vida deveria ser sobre o seu ponto de vista. Então é algo que você está querendo ser acima de Deus. Exatamente, Marcelo. Eu ia... Exato. Você quer colocar o carro na frente. É uma arrogância humana. Com a melhor das intenções, tá, gente? A gente queria estar de novo com esse animal. E tem animal que volta em outra espécie, né? Às vezes em outro sexo, era fêmea, voltou macho, outra raça, né? Isso pode acontecer, mas não acontece com a frequência que a gente idealiza, tá? Isso é uma ilusão. Sim, pode acontecer, mas não é com a frequência que a gente gostaria e idealiza. E esse workshop que você vai dar... Eu vou fazer um workshop, na verdade era para ter acontecido, mas eu estou assim, fazendo mentoria e tô num processo aí de agenda cheia, então ainda não consegui não consegui me organizar, mas vai ser um sábado, um workshop para tutores, veterinários, consteladores, para quem quiser, para a gente olhar para o amor que cura e o amor que adoece na nossa relação com os animais. Então a gente vai falar de visão sistêmica, das leis, o que é, por que o nosso amor é um amor de apego, e por que isso causa disfunção na nossa relação com os animais, vai ter exercício sistêmico, para a gente poder deixar essa relação mais leve. E aí eu quero falar de amor incondicional. É isso que eu ia falar, já que deve ser o amor que cura, né? Não, não existe amor incondicional. Não existe? Existe o quê? Compaixão? Não. Vamos lá. O que é amor incondicional? O que é incondicional? Sem condição. Exato. Certo? Então, você é casado, né? Sou. Por que você ama a sua esposa? Eu sou maravilhosa. Porque você é a esposa dele. Para o amor de vocês acontecerem, precisa haver uma relação. E a sua relação já é a condição em si para o amor acontecer. Ai, se eu contar a história aqui, vai precisar das considerações. Eu quero. Um dia eu quero saber. A gente pode fazer uma live café, bate-papo, e aí eu quero saber dessa história. Então, eu gosto sempre de trazer o exemplo do meu filho, né? Eu tenho 2 filhos. Tem o Pedro, meu filho de 10 anos, tá? Por que eu amo o Pedro do jeito que eu amo? Porque ele é meu filho. Se passar um garoto de 10 anos na rua, eu vou amar ele como eu amo? O meu filho? Não. Por que eu amo o meu filho? Do tanto que eu amo. Porque existe uma relação. Então, o que eu estou querendo trazer para vocês para o amor acontecer, ele precisa de uma relação. Então, a relação em si é a condição para o amor acontecer. Então, não existe amor incondicional. O amor incondicional é uma ilusão. É uma romantização humana. Vou dar o exemplo do cavalo. Vai ficar mais claro para vocês. Não, já ficou claro, mas você pode dar o exemplo do cavalo. O cavalo, muitas vezes, muitas vezes assim, a grande parte das vezes, o dono dele, o tutor dele, né? O cavalo ainda é dono, né? Não é aquela coisa mais tanto de tutor quanto um cachorro e um gato, né? Se tiver o tratador e o dono dele, com quem que ele vai? O tratador. Claro. É a relação de convivência, de sobrevivência, de dar o alimento, de escovar. Realmente nas nossas... A gente trabalha com mentoria de relacionamento. Realmente a gente não fala de amor incondicional. Falo muito na mesa pet e algumas ferramentas. E do quanto eles têm este amor. Mas agora você está me fazendo ficar com uma outra consciência.
a gente fala muito de que relação, a própria palavra relação implica já numa separação entre dois objetos. Então, para Exato! uma relação dar certo, ela tem que haver comunhão. Exato! Eu preciso de dois. Uma relação é uma ação que vai e volta. Então, já vou responder a questão dos cães terapeutas, tá? Então, o que é incondicional? É sem condição nenhuma. Nenhuma. Aconteça o que acontecer, e não existe isso, Marcelo. Isso é uma ilusão. Então, para o cachorro me amar, ele precisa ter uma relação comigo. Para eu amar aquele animal, eu preciso ter uma relação com ele. Então, é um amor enorme. E por que a gente chama de incondicional? Porque a gente quis classificar o tamanho do amor. É isso que a gente quer. Por isso que a gente chama de incondicional. E vou falar uma coisa muito séria. Não sei se vocês têm filhos. Eu sou mãe. Nem o amor de mãe para filho é incondicional. É um dos maiores amores do mundo, do planeta. Mas não é incondicional. Não existe amor incondicional. Para que o amor aconteça, ele precisa de uma relação. E a própria relação já é a condição do amor acontecer. Entende? Agora, existe o amor, assim, pelo menos eu acredito nisso. Aquele que bateu já criou a relação. Sim, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Mas você entende que mesmo para bater, ele precisou ter uma conexão? Que já é uma condição dele acontecer? Sim, já é uma conexão. Tudo que faz o amor acontecer é a condição para ele acontecer. Precede esse amor. O encontro precede o amor, a relação precede o amor, o olhar precede o amor. Ele não chega primeiro, acontece algo antes para eu. Mesmo que você cruzou o olho da sua esposa, a primeira vez que você viu, já... Mas precisou cruzar, precisou encontrar. Você não acordou de manhã antes de encontrar com ela, a primeira vez que você viu ela, e falou, hoje eu vou amar ela, sem antes ver ela. Entende? Verdade. Algo precisou acontecer antes para o amor chegar. Mesmo que seja um olhar. Exatamente. Ficou filosófica a live. Porque o amor porque o amor não se define, né? Se edifica, e aí vai, não se concreta. O amor não se define, o amor se vive. E aí, a proposta do meu trabalho, né, do seu também, de todos, é trazer um amor leve, um amor livre. Você fala muito de relacionamento. Qual é? É um relacionamento, o amor é o amor genuíno, o amor potente, é um amor que respeita, é um amor que deixa o outro ser como ele é. É aquele que cria. Entende? Não é aquele amor que quer que o outro seja daquele jeito. E qual é o amor que a gente vive com os animais? Ele não é, ele é um amor que manipula, é um amor que vive, que o animal tem que viver a minha vida, é um amor de apego, um amor de, nossa, quando ele morrer eu não sei o que vai acontecer. E ele sinaliza isso mostrando às vezes carência, apego. Total. Chantageando até, às vezes. Mas, na verdade, é uma reação ao que a gente está fazendo. Porque eles não têm esse nível, né, porque é egóico. E eles não têm o ego como a gente tem. Sim. Entende? Que pergunta que você falou que você ia responder? Peraí. Porque eu não vi essa pergunta. Peraí, é uma pergunta sobre cães terapeutas. Peraí, que eu tenho uma hora que eu não consigo rolar para baixo, gente. Peraí. Aqui também, o meu touch não tá muito bom aqui. Não é do touch, viu? Eu acho que é do Instagram. Coloca de novo a pergunta, quem fez, mas era sobre cães terapeutas. A minha Ela esposa falou. Vem aqui pra live. Vem pra live. Quero ver sua carinha. Ai, minha Nossa Senhorinha. Ela só chegou da clínica agora. A minha carinha acabada. Tá tudo certo. Quero te felicitar pelo seu dia hoje, pelo nosso dia. Obrigada pelo nosso dia. Prazer te conhecer. Prazer é meu. E como explica o trabalho dos cães terapeutas levando amor para os assistidos? Só levando amor, gente. Sai do incondicional. Eles estão a serviço.
esses cães de trabalho, os cães terapeutas, cães farejadores, né? E eu vou trazer também muita coisa desses comportamentos naturais, porque os cães farejadores fazem um trabalho magnífico, eles farejam, né, os desaparecidos, eles farejam drogas, eles farejam convulsões 5, 10 segundos antes delas acontecerem, eles farejam células tumorais. Então, o faro é um dos sentidos mais envolvidos dos cães. Então, cães de trabalho exercem esses trabalhos a serviço de algo maior. Por amor, por sobrevivência, por troca. Mas sai do amor incondicional, gente. O amor incondicional é algo muito infantil nosso. Sabe? Também da nossa criança, da ilusão. É igual, sabe? Vocês falam de relacionamento, é isso. A gente idealiza o outro. E aí a gente idealizou, a gente criou uma fantasia e aí a gente casa e vê que não é aquilo. Aí a gente fala, o outro mudou. Não mudou, gente. Ele sempre foi assim, a gente que idealizou. E com filho é a mesma coisa, Com filho é a né? mesma coisa. Eu falo, exatamente. se você na sua cara todo santo dia, você vai continuar amando incondicionalmente? Pronto, é isso. Não vai. Entende? Então não existe, gente, amor incondicional. Agora o filho está ouvindo, ele falou na minha frente, você está falando isso? Na sua frente. A mesma coisa sobre os cavalos de ecoterapia, a mesma coisa de cães Mesma guia de coisa. cego, cães guia de Total. cego. Cães de trabalho, eles estão a serviço de algo maior. E eles encarnaram também para isso. Faz parte da missão deles. Isso quer dizer que eles não fazem por amor? Claro que fazem também. Não é por amor, é com amor. É diferente. Sem incondicionalidade. Perfeito. Muito legal, né? Quando eu tive essa tomada de consciência do amor incondicional, eu falei, gente, como a gente gosta de uma ilusão, né, Marcelo, ser humano? Gostamos. Gente, ultrapassamos muito tempo. Eu peço desculpas para vocês. Imagina, eu falo mais que meu pai fala, bebeu água da concha, porque eu adoro falar. Eu tenho veia professora, então falar é comigo mesmo. Adoro também. Fui professor de música há 20 anos e ainda dou cursos que fala 2 dias seguidos. A gente fica sem voz, mas adora. Exato. Então, gratidão enorme por ter aceito. Foi uma live super leve, maravilhosa. Tudo que eu escrevi, a maioria eu não falei. É maravilhoso. A gente faz outra, Marcelo, quando você quiser. Essa daí do abate, a gente vai ter que conversar, né? Curiosidades. Sim, eu me coloco também à disposição quando você quiser também. Me convidar para a gente bater papos e mais papos com café, sem café. Com café muito melhor. Legal. Com café melhor, com certeza. Eu prefiro. E é isso, eu gostaria que você desse suas considerações finais e gratidão. Eu queria agradecer, eu adoro trazer esse assunto para mim, assim, eu não me canso. Todas as pessoas falam, vamos, eu faço live quase semanalmente, porque quanto a gente pode trazer de expansão de consciência, né, para as pessoas e trazer um pouquinho de tudo isso que eu fui aprendendo nesses últimos 3, 4 anos. E a mensagem que eu deixo para o final é para a gente olhar com mais profundidade para os animais, para a força desses animais. A gente pode um dia vir falar sobre processo de morte, né, eutanásia, a ortotanásia, que é o que a gente pratica hoje na medicina veterinária sistêmica, poder dar para os animais o protagonismo da própria morte, que nem isso eles conseguem decidir. Pode ser na mesma do abate, porque a gente não Pode. E deixar algumas sugestões de leitura para quem quiser. Então, esse é o Tratado de Medicina Veterinária Sistêmica, volume 1. Foi escrito pela professora Carla Soares, que é fundadora e presidente do Programa de Formação em Medicina Veterinária Sistêmica, e vários colaboradores. Então, eu tenho um capítulo nesse livro, tá? É um livro para tutores. Já vamos procurar na Amazon, já tem um. Não tem. Esse aqui não. Esse aqui é comigo que compra, tá? Então depois quem quiser pode me mandar um direct, um WhatsApp. O valor dele é R$125 mais o envio. E tem muita coisa, Marcelo. Fala sobre o amor também, fala sobre a relação humano-animal, fala sobre os médicos veterinários sistêmicos, a escolha da profissão, é bem profundo, tá?
E a gente está lançando, hoje é 8, sexta-feira a gente está lançando o volume 2 no Rio de Janeiro. Então, logo, logo, quem quiser, pode até esperar aí mais uns 10, 15 dias, entre em contato comigo, pode comprar o volume 1 e o volume 2 chega em casa para vocês, tá? E esse aqui, que tem na Amazon, esse tem, tá? Cães Sabem Quando Seus Donos Estão Chegando, é do biólogo Rupert Sheldrake, ó, tá? É do Rupert. Pesquisas científicas explicam os poderes surpreendentes dos nossos animais de estimação. Então, fala muito de campo morfogenético, de como a gente acessa essas informações. E aqui a gente está à disposição. Então, quem tiver dúvida, quiser acompanhar lá meu Instagram, eu trago todo dia um post, stories, constelações, lives, para a gente trazer essas informações sobre a nossa relação com os animais e como eles têm ajudado a gente a evoluir. Porque a gente não tem dado conta de fazer isso sozinho, a gente está precisando de uma mãozinha, né? Então... Eu vou deixar o teu... Sigam ela, eu vou deixar o seu Insta, e se você puder deixar depois o link para entrar em contato com você, alguma coisa. Lá na minha bio, se você clicar na minha bio, tem tudo. Tem os livros para comprar, tem esse livro aqui para comprar, tem para marcar atendimento. Eu faço atendimento sistêmico, faço constelação, faço final de ciclo para esses animais que já estão velhinhos e entrando nesse processo de morte. Então, para a gente fazer todo um processo de liberação, de encerramento, com muito amor, olhando para essa dor, mas sem ter o sofrimento. Perfeito. Tá bom? Eu só posso te agradecer. Foi muito melhor do que eu esperava. Nunca é como a mente determina, né? Foi Não. Muito maravilhoso. Obrigada, Marcelo. Eu espero que façamos logo essa outra, porque aí eu fiquei agora... A hora que você quiser. Tá bom? Um grande beijo. Um beijo para sua esposa também, para o seu filho, e boa semana para todos. Obrigada. Gratidão.